Luiz, aqui é um exemplo simples de duas atividades rodando com algum tipo de paralelismo e algumas outras características no desenho do cronograma. Nós temos em cada uma das atividades os cenários otimista, esperado e o pessimista. Então todos eles têm alguma influência em relação ao final. Aqui tem um switch que está desativado nesse exemplo, ou seja, se eu ligar o switch ele vai para um caminho que aqui está sendo ignorado. Se eu desligar o switch ele segue pelo caminho normal. E aqui, em cima desse item, eu posso fazer a análise de risco, escolhendo quais são os campos que eu preciso tratar, custo, material, pessoas, etc. E tal. O padrão aqui seria custo e duração. Faço a escolha, o número de interações, rodo a simulação. Feita essa simulação, está integrada à própria ferramenta onde você monta o cronograma. Consequentemente, se eu pedir para levar em consideração o deslocamento das atividades em função da disponibilidade ou ausência de recurso, ele também vai levar em consideração. E aqui então eu gero o gráfico final da distribuição probabilística. No caso, custo ou duração, fazer aqui por custo. Então essa é a curva com as probabilidades baseada na visão de custo, sem nenhum impacto intermediário em cima de triggers ou switches. Se eu puxar minha barra de status para um local desejado, eu sei então que com um determinado percentual, eu tenho um determinado valor esperado para o projeto em cima do número de vezes que aquele projeto tem a oportunidade de chegar neste valor. Posso fazer isso então para duração ou para custo, nesse caso, né, porque foram as duas simulações que eu já gerei, mas eu poderia fazer para qualquer tipo de material, item de custo, parte de recurso, etc. e tal. E se eu comparar essa mesma curva com uma curva de um outro projeto onde eu ainda levo em consideração a aplicação de riscos em atividades trigger e o trigger com um percentual de confiança, aí cria-se os vales daquela ilustração que eu te mandei. Né? Então, se eu fechar esse exemplo aqui, salvar como sem triggers, ok. Então essa é a versão sem trigger. Se eu abrir aqui uma versão com trigger, então é basicamente o mesmo cronograma, mas nesse caso eu tenho aqui uma atividade de aprovação ou não ao final do teste, com 50% de chance de acontecer, um outro teste num segundo loop, então ele tem 30% de chance de acontecer, e o loop de acontecer pelo menos na terceira vez com mais 10%. Então o componente 1 passa ou por um loop, ou por dois, ou por três, não necessariamente por todos eles, então o cronograma vai levar em consideração essas possibilidades. Né? Então, esse é o cronograma se acontecesse uma aprovação em um determinado instante. Ele ou passa ou pula. Né? Então, se eu rodar o cronograma sem pular, eu tenho um efeito. Se aqui eu tiver uma outra resposta dessa aprovação, então o meu cronograma vai ignorar essa parte aqui, né, porque eu não tive a aprovação aqui selecionada, então ele escolheu o caminho seguinte, e a partir dessa possibilidade de caminhos alternativos, nós temos então efeitos sobre o projeto como um todo. E o que a gente vai fazer aqui vai acontecer em paralelo ao trabalho, aqui vai acontecer em paralelo, aqui não foi ignorado. Então, se eu mudar o estágio desejado dessas atividades, o comportamento do cronograma muda em cima das áreas que vão ativar ou desativar em função do novo diagrama de precedência. Agora, o que ele faz quando ele simula em Monte Carlo, independente do cronograma que você está enxergando, ele vai calcular qual é a hipótese 1, qual é a hipótese 2, qual é a hipótese 3, consequentemente, vai ter esses vales. Né? Então, se eu rodar a análise de risco aqui, ele vai rodar lá. Uma vez aqui passou, a outra vez não passou, a outra vez passou, a outra vez não passou, e assim por diante em cada um desses estágios. Então o cronograma muda com itens que vão acontecer ou não vão acontecer baseado nos triggers, e o Monte Carlo faz um compilado de todas as possibilidades para te dar um percentual geral. Então agora eu tenho a distribuição probabilística levando isso em consideração. Eu tenho então essa construção desses vales aqui. Né? Ou seja, eu tenho um certo percentual de tá tudo bem, vai acabar logo e tal, e não vai bater naquele trigger.
teve a influência do trigger, eu tenho outro conjunto de itens que vão entrar no meu cronograma, bateu no outro trigger, eu vou ter outro conjunto de itens que vão entrar no cronograma, e a soma deles, entre os que andam em paralelo ou não andam em paralelo, vão me dar um efeito diferente nessa curva do que a curva comparada com aquele outro projeto, onde você simplesmente joga otimista e pessimista e você não sabe por que é otimista ou pessimista. Deixa eu ver se eu consigo comparar aqui. Ajuste. Mostrar a legenda, projeto, adicionar. Isso aqui eu consigo então comparar os dois projetos. Então, em um projeto eu levei em consideração uma situação onde tudo mais ou menos acontece sempre, mas pode dar em menos prazo ou mais prazo e essa flutuação me gera uma determinada curva. E nessa outra situação aqui que eu estou simulando, eu tenho coisas que acontecem no contrato, um trigger que dispara a continuidade dela ou não, depois eu tenho outra atividade que dispara ou não, depois eu tenho outra atividade que dispara ou não. Então, se uma delas é disparada instantaneamente, o contrato vai direto para o fim, né? Você ignora, eu não vou fazer essa entrega, não vou fazer, porque não foi aprovado, o projeto acaba. Bom, então o projeto acaba aqui, com um custo menor, sem entrega final que o cliente de fato está esperando, mas baseada realmente em eventos que você está simulando a partir de hipóteses de gestão de risco.